Boa tarde. Vamos entrando aí para mais uma live. Vamos nessa. Hoje a gente vai falar sobre desfraude. Vamos falar com a Daiane Rios. Quem não sabe, a gente tem o nosso grupo de desfraude, né? E a gente vai fazer uma live especial para elas. Para quem tem sempre muita gente nova chegando, eu já vou chamar a Dai pra gente já chamar todo mundo. Sempre tem muita gente nova. Então a gente vai dar aí os primeiros passos para vocês começarem. Tem que ter em mente antes de começar o desfraude ou no processo de desfraude. Mas que rápido, né? Oi? Mas que rápido, tô eu aqui. Aí, ao vivo. Não vamos perder tempo, já chama todo mundo, né? E aí a gente vai conversando. Eu já tô com saudades de você. Eu também, amiga. A gente só fica conversando por mensagem, né? Tava falando agora aqui pra ela, ó, a vida real, né, gente? Ela, eu vou pegar um café. Eu falei, ó, então 3 minutos que eu tô comendo um pão com Nutella. Ai, ai. Nossa, amiga, tá difícil, hein? Tô salvando a mensagem aqui, tá? Pra gente fixar o que você Tá, precisa ótimo. saber. Ótimo. Para começar. Não, Como que a gente acabei de sair colocou do mesmo? quarto. Oi? Como que a gente colocou mesmo? O que você precisa É, saber para começar, né? ou antes de começar, tanto faz. Tem que ser pra começar. Vai entrando Acabei aí, de tomar mulherada. café pra dar uma acordada. Vida É o real. jeito, né? Você fez a Raio dormir agora? Fiz, acabei de pôr ela pra dormir. Não, o Francisco capotou cedo hoje. Já acordou, tá lá no embalo com o pai. Boa Ai, tarde, gente. meninas. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Edneide. Sejam bem-vindas. Renata. Todo mundo aí, coisa boa. Pronto, amiga, só você fixar aí. Vamos ver se eu Deixa eu sei me fazer isso. ajeitar aqui agora. Eu não sou muito. Moleque! Ah, primeira Viu? vez que eu fixo um comentário, que legal. Ai, ai, viu? Então Vamos que vamos, Dai. Se vamos, né? quiser começar a falar um pouquinho. Tá, beleza. Bom, a gente precisa lembrar as mamães, né? De principalmente o primeiro passo, como é que tudo começa de verdade, né? Não é simplesmente eu colocar, tirar a fralda da minha criança e decidir a partir de hoje vou fazer o desfraude. Então eu costumo falar dentro da minha expectativa e realidade, né? Como que foi aqui, e é por isso que eu trouxe o processo para vocês com a Lu, né? Novamente, né, Lu? A gente já teve um encontro lá atrás, Francisco tinha 6 meses, mais ou menos. E eu comecei a HN, né, com ele, todo mundo sabe, Francisco usava a privadinha lá bonitinho. Então, o que aconteceu? Começou a quarentena, pensei, vou começar o desfraude com esse menino aí. Já que a Liz vem, pelo menos é um trabalho a menos, né? E aí, o que aconteceu? Fui lá toda bonitona, comprei um monte de cuequinha, um monte de cueca de treinamento, né? Comprei o redutor. Agora é só colocar esse moleque lá na privada. Gente, não foi assim que aconteceu. Primeiro dia, o que foi que aconteceu? Eu coloquei em 3 minutos, acho que umas 5 ou 6 cuecas nele. Aí, o que eu vou fazer com esse menino, né? Sem noção nenhuma do que eu tava fazendo, né? Sem perspectiva nenhuma. O cocô do Francisco sempre foi na privada, porque ele aprendeu. E eu vou mostrar, vou falar para vocês como que foi esse processo também. E como é criar um novo caminho de aprendizado para a criança, que a gente sempre fala sobre isso. Mas falando então aí de o que você precisa realmente saber antes de começar, gente, é que assim, até coloquei lá, né? Quais são os sinais, né? Quais são os sinais? Tem sinais para a criança sair, né, da fralda? Tem sinais?
Então, o que eu e a Lu trouxemos para você no nosso projeto de despertar para a higiene natural é de que os sinais, na verdade, quem tem que dar é a mãe. Porque se a mãe não está preparada, minha amiga, deixa quieto. Não faça, não comece. Aliás, nenhum aprendizado com seu filho se você não está preparada. A HN, o legal da higiene natural, é que ela possibilita a gente fazer em qualquer idade, né? Então, assim, quando a gente ouve lá, o desfraude, vai que eu vou traumatizar minha criança, enfim. A Lu vai falar um pouquinho disso, que ela manja falar super bem. Mas em questão a isso, eu, como hipnoterapeuta, posso dizer o seguinte: nós viemos na natureza, né? Em que somos como os animais, né? Vê se um animal faz cocô próximo da comida dele. Não é bobo, né? Eu tenho um cachorrinho aqui em casa que é engraçado como ela faz o cocô bem longe de casa até, sabe? Da caminha dela, das coisas dela, enfim. Então, é questão de instinto nosso. A Lu vai falar melhor sobre isso pra gente. Mas para você entender como nós já vemos com isso naturalmente. Enfim, sabendo disso, o ser humano foi lá e condicionou a criança a fazer o xixi e o cocô numa fralda. Então, ele passa lá 1 ano, 2 anos da vida dele fazendo xixi em pé, cocô em pé, aí deitado, enfim. Ele está aprendendo daquele jeito. Então, ele está sendo condicionado com aquele aprendizado. Então, por isso que a gente fala que não existe o trauma se a gente faz a coisa correta, se a gente cria um novo caminho neural, né? Existe o trauma, sim, se a mãe não está preparada para este processo. E então, imagina, até ontem eu fazia xixi e cocô em pé, na sala, na televisão, no sofá, e de repente a minha mãe vai lá e tira minha fralda, né? E aí eu faço xixi ou cocô no sofá e minha mãe me bate. Ou a minha mãe me xinga, a mamãe grita comigo. Isso sim traumatiza. Por isso que a mamãe precisa estar muito, muito, muito preparada e seguir todos os passos. E a gente vai falar aí do primeiro passo depois, né? Mais pra frente da live, vou deixar a Lu falar um pouquinho, que é o passo da observação, né? E da consciência corporal, que é o que nós estamos trabalhando no grupo. Esse primeiro passo, ele é gratuito, né, Lu? A gente montou o grupo, já tem 200 mães lá, e muitas delas já até conseguiram desfraudar de uma vez, né? Então, esse primeiro passo, a mamãe precisa passar primeiro por este aqui, que é o que nós estamos conversando hoje. Se não sair daqui, nem entra no grupo, entende? Exato. Se olhar e falar, vixe, a Dai tá falando aí, meu, não vai rolar. Então, deixa mais pra frente, né, Lu? O É, que você pode exato. adiantar aí pra nós? Então, vamos lá, gente. É perfeito daí o que você disse. Então, quando a gente pensa em sinais de desfraude, essa pergunta é muito recorrente. Qual que é a idade para o desfraude? Qual é a melhor idade para o desfraude? Como eu sei que meu filho está pronto para desfraudar? E aí eu falo, gente, o seu filho, eu vou falar isso todas as vezes. O seu filho já nasceu pronto para aprender a usar o banheiro, para aprender a usar o pinico. Então, assim, quanto antes a gente começa um processo de aprendizagem em relação ao banheiro, mais tranquilo vai ser o processo de desfraude. Então, você pode começar isso com qualquer idade. Eu sempre recomendo, comece desde o nascimento. Mas a ideia é, você chegou aqui agora? E aí? Você chegou aqui agora, então comece agora, né? Desde que você tenha a informação, você veja que você está pronto. Então, independente da hora que você chegar e a sua criança tiver, é a hora que você já pode começar a ensinar sobre ela, sobre o xixi e o cocô dela, para ela conhecer o xixi e o cocô dela, para ela entender o que é o xixi, o que é o cocô. E entender como usar o banheiro, né? Pelo menos entender para que o banheiro serve e se ambientalizando com aquilo. Você não precisa ter uma ideia de desfraude, você não precisa ter nem no início uma ideia de levar o seu filho para o banheiro. Mas simplesmente você mudar a sua percepção sobre o xixi, o cocô, sobre esse processo de usar o banheiro, sobre esse processo de usar fraldas, né? Porque a gente usa fraldas de forma inconsciente, de forma indiscriminada por causa das fraldas descartáveis, né? Elas chegaram e Sim. facilitaram a nossa vida. Só que a gente acaba prejudicando um pouco a consciência corporal do nosso filho. E aí ele passou 2 anos usando uma fralda descartável, que ele não sentia que ele estava fazendo xixi,
ele não tinha muita noção que ele estava fazendo cocô, até que ele começa, né, sozinho, ele acaba desenvolvendo essa consciência com passos lentos, né, mas ele acaba desenvolvendo. E aí ele fica condicionado a usar a fralda. Ele adquiriu aquele aprendizado de fazer na fralda. Então, foi a única forma que ele sempre fez xixi, que ele sempre fez cocô. Então é muito complicado a gente pegar, de repente, tirar a fralda dessa criança e falar, agora se vira, negão, você tem que saber usar o banheiro. E é lá, né? É lá que você tem que fazer. Aqui xixi, não, é cocô, lá. um perigo, você me avisa. A criança vai falar, Faço. tá bom, entendi. Vou super. Já entendi, pronto, é só Sim, falar. sim. E aí a gente precisa entender, calma, gente, essa criança nem sabe o que é o xixi e o cocô dela direito. Ela nem sabe direito, às vezes, o que tá acontecendo dentro dela e muito menos que o xixi e o cocô ela faz no banheiro. Então a gente precisa ter calma e ir dando passos lentos. Porque aí a gente vai preparando essa criança, a gente vai se preparando, vai se sentindo mais segura. E aí, aos poucos, a gente pode evoluir. Então, assim, você começou com 1 ano, você já pode aplicar o que a gente fala aqui em passos lentos, em passos devagar, né? Em forma tranquila, sem pensar em desfraude, né? Simplesmente conhecendo a sua criança, ela se conhecendo, né? E quem aí já tá querendo desfraude, tudo bem, a gente vai pensar em desfraude, mas eu digo, o desfraude ele vai ser consequência desse processo de aprendizagem que a gente vai criar, tanto nosso quanto da criança. Então, a gente vai aprender sobre a criança, vai entrar em sincronia com ela, vai conhecer ela, porque da mesma forma que a gente sabe que a nossa criança está com fome, a gente sabe que a nossa criança quer dormir, a gente tem rotina para a hora de comer, a gente tem rotina para a hora de dormir, a gente também vai aprender quando a nossa criança quer fazer xixi, quer fazer cocô. E nessa idade não é muito difícil. Normalmente eles dão sinais bem claros de xixi e de cocô. Às vezes não dão de xixi porque estão distraídos, mas aí você usar esses momentos de rotina vão facilitar todo o processo. Então, da mesma forma que a gente sabe que nosso filho tem fome, sabe que nosso filho tem sono e a gente atende, a gente também vai começar a olhar para atender esse xixi e esse cocô dele. E aí, com isso, vai ser consequência, né? E também tem o aprendizado da criança. Então, ela vai retomar a consciência corporal, ela vai entender que ela precisa fazer xixi. Porque, gente, a criança com uma fralda, ela tá lá brincando, tá fazendo uma coisa, tá assistindo TV, tá sei lá, e ela não precisa ter a consciência de que ela tá fazendo xixi, ela não precisa parar e falar, minha bexiga está cheia, então eu preciso fazer xixi e vou até um banheiro. Não, ela não para o que ela tá fazendo, ela vai simplesmente fazendo, apareceu a vontade de fazer xixi, é inconsciente, porque ela já tá de fralda, então é só tipo, automático. Chegou a mensagem no cérebro, tem xixi para sair, o cérebro falou, solta, solta, pronto, continua a brincadeira. Então ela nem se toca desse processo que acontece dela entender que a bexiga tá cheia, de que ela precisa e ela pode liberar essa bexiga conscientemente. Então, muitas vezes o que acontece é que essa criança não sabe liberar a bexiga conscientemente, sem que essa bexiga esteja cheia. E aí o que acontece, gente? A gente vai e fica levando a criança a cada 15 minutos, ou a gente quer sair e leva essa criança para fazer um xixi, mas ela não sabe liberar essa bexiga sem que ela tenha vontade. Então, você fica lá querendo que ela faça o xixi, mas ela não tem xixi para fazer. Então, ela não consegue pôr esse xixi para fora. Então, acaba sendo muito frustrante para a criança. Então, aqui a gente vai falar para vocês. A gente vai levar só nos momentos que a gente tem certeza que ela tem um xixi para fazer ou que ela esteja fazendo xixi. Porque é aí que o aprendizado vai começar a acontecer com a criança. A gente vai explicar isso, como funciona um pouquinho mais para frente. Mas então a gente precisa ter essa ideia, que a criança está aprendendo a liberar, está aprendendo a entender o próprio corpo, está aprendendo tudo. E a gente está aprendendo a criança. E é assim que a gente estiver fluindo nesse aprendizado, aí a fralda não tem mais necessidade de existir. Então, vamos com calma, porque muitas vezes o que é o mais comum é a mãe se desesperar, arrancar a fralda dessa criança, não saber o que fazer, a criança também não conhece o próprio corpo, não conhece como que faz, aí a criança segura o xixi, segura o cocô, não sabe o que faz, a mãe fica desesperada, bate na criança, esfrega a cara da criança no xixi, a mãe, sei lá, surta e a criança se estressa e aí vira um caos de família que não tem a mínima necessidade de acontecer. Gente, o desfraude é para ser tranquilo, é um processo de aprendizado como qualquer outro, então a gente precisa ter muita calma, muito conhecimento, que assim a gente caminha tranquilo. Então, assim, por isso que
esse trabalho da Dai junto com o meu é fundamental, porque assim, você precisa saber a técnica para poder aplicar ela com segurança, mas você precisa ter o controle emocional, você precisa entender o papel da autonomia da sua criança e você precisa entender esse processo de conexão entre você e a sua criança. Que a partir disso você consegue aplicar a técnica com tranquilidade e de forma leve, mesmo que tenha erros e acertos, como vai acontecer, né? Com certeza. E é bem isso. Por isso que a gente trouxe esse processo, né, para as mamães, desafiador, né? A gente até colocou o nome do grupo como Desafio do Desfraude. Por quê? Não era porque ia ter ganhos e perdas, né? Não. Mas é pelo fato de ser um novo aprendizado para a criança, né? E era um desafio novo para a mamãe. Porque, assim, é, é, é muito doido isso que eu vou falar. Mas você vai cair na real junto comigo, tá? Pensa comigo a nossa quarentena quando os bebês nasceram, né? Os 40 dias. Nós fomos obrigadas a aprender cada choro, cada sinal, né? Cada tudo da criança. A gente foi obrigada a aprender. Pelo menos assim, eu falo por mim, viu, Lu? Eu tive o Francisco e eu não tenho ninguém aqui, né? Em Jundiaí é eu e meu esposo só, né? E até então também eu não tinha rede de apoio, não conhecia ninguém, enfim. Eu estive sozinha com o Francisco nesses primeiros meses dele, enfim, até hoje, né? Os 2 meses só que eu fui trabalhar agora, quando ele fez 2 anos, que eu contratei uma pessoa para me ajudar no período da tarde com ele. Fora isso, sempre foi eu, meu marido e o Francisco. Então, assim, quando eu vi aquele bebezinho. Nossa, minha garganta hoje tá pegando. Opa, virei Olha lá, o closet da o Lu, meu gente. armário, Viram isso? Isso é só ao vivo, gente. eu sou uma Sônia, não fica nada. A grávida com um pigarro na garganta. Lives O de mães, closet da vida Lu. real. Então, gente, e aí você se vê com aquele bebezinho pititico, né? Que de repente chora de manhã, você não sabe se é sono, o que que é, se é cólica, né? Hoje eu tenho até que fazer um curso disso também, gente, porque assim, eu vejo as mamães com bebezinho recém-nascido, RN, e eu vou entrar aí no curso da Lu, viu, gente? Vai ter material meu aí com ela sobre isso. Eu vejo os RNs que não dormem. E eu vejo a mamãe com essa criança de manhã, de tarde, de noite, no peito, o dia inteiro andando para um lado para o outro, e essa criança dormindo no claro, na sala, não sei na onde, eu olho e falo assim, meu Era eu. Deus, era eu. E era tipo assim, por isso que tudo para mim era cólica. O Francisco teve muita cólica, sabe? E, gente, hoje é tudo muito mais claro. Por quê? Eu vou trazer mais um aprendizado para vocês. Estudem para ser pai e mãe, sabe? Parece bobeira assim, né? Ah, é simples, é fácil. Não, Não. gente, não é. É desafiador mesmo. E é de verdade, sabe? Assim, tudo bem, se você não estudar, você também vai levar numa boa. Você vai saber fazer as coisas, porque o instinto da mãe, do pai, ele é super aflorado, né? Mas, se você estudar, você pode ter certeza que você vai passar muito melhor, entende? E assim, você tem uma criança também muito mais desenvolvida, muito mais tranquila, sabe? Porque É. você sabe lidar com essa criança. Isso faz total, total, total diferença. De verdade. Então, Depois de assim, ter retorno. agora com a Liz vai ser mais fácil. Vai, Depois eu te conto vai e ver. quem sabe você anima aí, né? Eu vou deixar você continuar, mas só para essa Só questão pra que você fugir, né? comentou, identificar os choros, né? Na minha aula para recém-nascido, eu pus um vídeo justamente sobre isso, para a gente entender os Muito legal. choros. Porque eu não sabia identificar choro de sono, choro de fome, choro de cocô, choro de que estava Nada, entediado né? ou que precisava ver a luz, né? Sei lá. Então é É. muito importante a gente entender isso. Mas pode continuar. Nossa, meu, isso fez total diferença. E assim, se você parar para pensar, realmente, nesses primeiros dias a gente se virou, né? A gente ouviu o nosso instinto. Mas aí o que que acontece? A criança cresce, e aí, principalmente quando a gente tem o segundo, né? Eu vou falar pelas minhas amigas que têm, né? E eu agora também estou gravidinha do segundo. Quando eu via minhas amigas tendo o segundo, já antes de mim, com um aninho do bebê, já, né? Já emendou um outro.
eu percebia que a mãe tinha um olhar para o primeiro filho de um adulto. De tipo assim, você sabe que está fazendo merda, sabe? Você, olha lá, ó, tem uma falando, discordo que todo mundo tem instinto, já vi cada coisa. Amiga, tem, mas é isso que eu tô falando. As pessoas não ouvem. A gente só ouve, ó, presta atenção na historinha que eu tô contando. A gente só ouve nos primeiros 40 dias que a gente tem o bebê, né? Porque daí a gente tá ali e sabe, né? Ai, daqui que dá o peito que é fome. Ai, vou dar um banho que ele vai dormir agora. Ah, não sei o quê, né? Enfim, esses são os 40 dias do bebê. Aí toda mãe tira de letra, né, o aprendizado ali com o bebê, né? Aí o que acontece? O bebê cresce, como eu tava falando, né? Aí, sei lá, resolve ter o segundo. Aí o que acontece com a mãe? Desconecta da criança. E, gente, é uma coisa que, assim, é natural, sabe? Desconecta. E é natural por quê? A criança, ela demonstra que ela já é independente, entendeu? Então, ela já consegue, principalmente se ela tem autonomia em casa, né? Francisco sempre teve, como vocês veem também. Então, ele pega água sozinho, ele sabe pegar fruta, ele se comunicava muito bem, cocô, ele pedia para ir no banheiro, né? Então, o que que acontece? A mãe, né, vê a criança como um independente, né? E aí faz essa desconexão. E o que que acontece nesse desconectar? Você perde o instinto da criança. Você perde a noção do que ela está precisando naquele momento. Aí chega uma fase, lá pelo 1 ano e 3 meses mais ou menos, que começa as birras, né? E a gente chama de birra, mas na verdade, gente, não é birra. Essa palavra eu nem sei, né? Eu só estou definindo aqui pelo que todo mundo diz, né? Mas ela nem existe, gente, para falar a verdade, porque a birra, ela nada mais é que uma necessidade não atendida. E a criança, o único jeito que ela tem de se comunicar com a mãe, com o pai, principalmente com a mãe, né? Que você vai olhar assim e vai falar assim, às vezes tá lá com a avó e tá um anjo. Aí a mãe chega, a avó vira e fala assim, nossa, ela tava um anjo até você chegar, né? Por quê? Porque ele tem em você um cuidador de apego seguro, entende? Então, quando ele tem esse apego seguro com você, ele consegue mostrar as frustrações, o estresse dele. Por isso que com a mãe é muito mais difícil mesmo, desafiador, né? Então ele vai e tem um acesso de birra, né? Que é alguma necessidade dele que não está sendo atendida. Então ele está pedindo socorro. Como que ele pede esse socorro? Se ele ainda está aprendendo a se comunicar, se ele ainda está aprendendo a falar, se ele ainda está aprendendo sobre os sentimentos dele, né? Então é por isso que eu trago para vocês estudarem de verdade. E principalmente, assim, estamos numa fase agora, né, Lu, da quarentena, que a gente pode trabalhar com a criança o entender e trabalhar a sua inteligência emocional. Nossa, eu posso fazer isso com meu filho? Pode. Filho, eu sei que você está triste porque agora você quer continuar fazendo o que você estava fazendo, mas é hora da gente tomar banho. Quem a gente vai levar para tomar banho com a gente? Filho, eu sei que você está com raiva, sei que você está muito bravo com a mamãe, mas agora é hora da gente fazer isso, isso e isso. Entende? Isso é inteligência emocional, gente. Para de pensar que inteligência emocional é você ser feliz o tempo todo. É você estar motivado o tempo todo. Ai, que mãe perfeita, né? Às vezes o pessoal olha aqui e fala, ai, queria tanto ser igual a Dai, paciente. Ai, queria que meu marido entrasse nessa live. Porque é cada berro que eu dou com ele, gente. E hoje eu tô até conseguindo falar alto aqui, porque o Francisco tá acordado, né? Porque geralmente eu falo, né, baixinho. Então, assim, inteligência emocional, gente, é você lidar muito bem com o seu sentimento. Do tipo assim, ó, agora eu estou muito brava. Então, deixa eu me retirar daqui, respirar lá Exato. fora, para eu não jogar essa criança na parede. Tipo isso, né? Eu tenho um Igual. saco de pancadas. O marido me Ou encheu o saco, o bebê tá gritando na minha orelha, eu vou lá. É isso mesmo, amiga. É isso. Ah, Isso é inteligência emocional, entendeu? É você parar e respirar, né? Agora, o que que acontece? A mãe, ela acha e ela fica muito mais frustrada quando ela vê uma pessoa lá na Namastê falando, ai, porque você tem que ser assim, 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 nananã. Não tem que ser assim, gente.
Nós somos seres humanos, nós temos instinto, né? Não tem como. Então, assim, o que eu ensino para as mamães, o que você precisa saber antes de começar uma HN, de qualquer outro aprendizado, de fazer o bebê dormir, de tudo, é que você precisa ter o seu controle emocional e se conectar com o seu filho. A partir do momento que você se conecta e você tem o seu controle emocional, você não vai se estressar quando ele chorar, você não vai se desesperar quando acontecer qualquer coisa, entende? Quando as coisas saem da sua expectativa, porque não existe expectativa com uma criança, gente. Eles não sabem atender as nossas expectativas, infelizmente. Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que ninguém nunca falou. Não existe expectativas em lugar nenhum, muito menos com seu marido, com seu relacionamento, com seu trabalho, com qualquer coisa, não existe, entende? A gente tem que parar, largar a mão de achar que a gente tem controle de tudo. Não temos. Exato. E a inteligência emocional é isso. É só a gente sair, respirar, voltar e retomar. Porque o que acontece no processo de aprendizado, muitas vezes, Lu, é que as mães desistem. Então, assim, você sabe, né? Eu converso com as mães por causa do sono, enfim, tem muitas mães que pedem auxílio para mim. E eu falo, você está preparada mesmo? Porque às vezes o desespero é tanto, sabe? De querer mudar, né? De querer resolver as coisas dentro de casa. Mas ela nem está preparada para essa mudança, entende? Então, assim, ah, mas o meu marido não ajuda. Gente, a autorresponsabilidade também, Exato. tá? Se você não tiver autorresponsabilidade, de assim, eu vou fazer o meu filho direitinho, eu vou ensinar o meu filho a ir pro banheiro, eu vou. Isso não vai rolar, entendeu? Porque depende de você, do primeiro condutor, né? Assista essas lives várias vezes, ó, volta lá, você vai lembrar de tudo que eu tô falando aí, que tudo tem a ver, entende? Não tem jeito, você é o condutor. Se você não tem um condutor dentro de casa, e isso é válido também nas empresas, todo mundo sabe disso, em um lugar que tem mais de um líder, gente, o negócio desanda total. É sempre uma liderança. Então, seja a liderança da sua casa, com sabedoria. Exato. Não é verdade, amiga? Não, É gente, isso. olha que puta poder, né? Porque eu falei isso na minha live que eu fiz chamada de machista, e eu não vou nem entrar em detalhes, mas é porque eu falei justamente isso, gente. Pô, pega a responsabilidade pra você, porque assim, as mães acham Eu que vou voltando para ler as mensagens, tá? Enquanto a Lu fala, tá, vai falando. sente que é um peso isso, né? De, sou eu que tenho que fazer. Mas, gente, quando você entende que não é um peso e sim um puto poder, porque você pode fazer da forma que você quer, você pode conduzir o processo e realizar ele da forma que você acha melhor, e você pode conduzir a casa da forma que você acha que gira melhor, que você tem essa responsabilidade, você tem esse poder. Gente, isso é ótimo, porque se meu marido, se eu deixasse pro meu marido, por exemplo, conduzir as coisas, ia ser o caos, isso é coisa de Não, homem, né? Então, assim, é. essa responsabilidade para você, porque você é mãe, gente. A mãe tem a conexão muito mais aflorada com a criança. Não tem como, gente. Não tem como. A criança veio da gente, né? Ela saiu da gente. Ela ficou, mesmo que não tenha vindo de você, né? Mas normalmente você fica mais tempo com essa criança em momentos de mais vulnerabilidade, né? Então, assim, vocês estão ali muito mais conectados sentimento com sentimento. A criança sente tudo que você sente. A gente querendo ou não, né? Então a criança, ela é um reflexo nosso. Então se a criança tá o caos, muito estressada, irritada, zicada, gritando, peraí, olha pra você também. Como que você tá? Você também tá O que tá muito, acontecendo? muito ansiosa, muito nervosa? Você também tá falando muito alto, gritando muito, muito agitada? Como que tá, né? Porque no momento que a gente É. se acalma, a gente consegue acalmar essa criança, gente. E eu falo isso porque eu sou uma pessoa bem desequilibrada, ao contrário da Dai, que é toda zen. Vocês veem, né? Vocês veem meus vídeos, vocês veem como eu sou. Eu sou desequilibrada, eu já confesso, sabe? Então, assim, eu sou toda. Então, assim, às vezes eu fico nervosa, às vezes eu fico irritada, mas. E assim, principalmente quando tem trabalho, né? A gente tem tanta coisa pra fazer, tem trabalho, a criança tá no nosso pé gritando, a gente quer, né? E aí a gente se desconecta da criança. Aí a criança começa a gritar no dia que você mais precisa de tempo, espaço e trabalhar ou alguma Por coisa. quê, A né? criança fica Por quê, gritando. né? E aí, se Olha lá. você vai falando com a criança de forma ríspida, porque você tá no seu modo reativo.
Então, É. primeiro, você tá no celular, muitas vezes, né? Então, você tá no teu celular, a criança tá falando assim, tá, vai lá, tá bom. E a criança, você tá falando nada do que ela tá querendo comunicar com você. Às vezes ela tá É. comunicando uma coisa que ela precisa e você não tá nem vendo. Então, é muito complicado isso. Aí, é no momento que a gente peraí, calma aí, né? Eu sempre faço isso, gente. Eu começo a ficar querendo surtada, eu paro, desconecta e conecta com essa criança. Como conecta? Gente, eu vou dar uma volta com ela. A gente mora estrada de terra aqui, né? Então a gente pega a estrada e tal Delícia. e vai ver a mu, a vaca, né? Passa, vê galinha. Então, assim, te desconecta de qualquer outra coisa, conecta com ela, vai se divertir, faz alguma coisa que vocês gostam, né? É. Porque tem primeiro, né? Se cuida sempre, né? Faça as coisas pra você tá bem. Pra mim, tipo, É. exercício imprescindível. Não tô fazendo muito esses dias, então eu já tô meio surtada. Eu sei que eu preciso voltar a fazer, porque senão eu fico surtada. Então você tem que fazer aquilo que você consegue se manter em pé, saudável, forte, com paciência, com tranquilidade e tenha tempo com essa criança de fato. Não é se afastar da criança, é se É. aproximar da criança. Porque isso é É. que acontece. A mãe tá puta com a criança, de repente não tá com paciência, e ela fala, preciso de um tempo. E assim, às vezes tudo bem, tira um tempo, mas às vezes o que você precisa não é ficar 1, 2, 3 horas longe dessa criança, é ficar Não, uma, é muito duas mais horas perto. totalmente com essa criança. Vai para algum lugar que É. tenha natureza, esteja com ela, vai passear, olha as florzinhas, eles querem passear, gente, para eles ficam felizes em passear olhando cada coisinha da rua, falando com cada coisinha, pegando cada coisinha. Então, ao invés de ir fazer um É passeio simples, longo, né? vai devagarzinho e fica lá conhecendo as coisas. Assim, vocês vão se conectar desse jeito. Então, É. é isso. É. A conexão, mamães, de verdade. Não é mimimi, não, tá? É um dos remédios que eu sempre falo para as mamães quando a criança tem algum comportamento diferente. É a conexão. Não tem outra coisa. E aí, parece que é simples, né? Que daí fala assim, não é isso, não. Né? A Dai não ia cobrar uma sessão para falar de conexão. Ia, gente. Uhum. Porque não existe. Infelizmente, a gente vive num mundo em que as pessoas falam assim, deixa ele chorar, ele vai aprender. Não, deixa ele precisa aprender, né? Uhum. Eu vi um comentário aqui da Fer, eu até parei nele. Meu filho está bem desafiador esses dias. Chora muito, grita e bate. 2 anos e 5 meses. Está bem difícil ter essa inteligência emocional. Fer, eu vou te falar uma coisa, amiga, de verdade, que eu falo para as minhas interagentes, né? Que eu chamo de interagentes ao invés de pacientes. Né? Quando o filho ele está num processo desafiador assim, começa a perceber que o choro é uma forma de comunicação. Ele está querendo te falar algo. Ele está pedindo por você, de alguma maneira. E é você, não adianta terceirizar. É a gente, é a mãe, né? Quando a criança ela começa a bater, primeiro, ou ela aprendeu isso com alguém, ou ela viu, visualizou, né? Já vem da história lá que eu contei para vocês do Francisco jogar brinquedo. O Francisco começou a jogar brinquedo, pra tudo quanto é lado. Aí eu falei, caramba, ninguém joga brinquedo aqui em casa, né? Ninguém joga as coisas, né? Ninguém bate as coisas, né? E eu comecei a observar. E um dia eu vi o pai, né, mirando nas caixinhas e guardando brinquedo, entende? Então, tô aqui na sala, né, e a caixa tá lá no canto da parede. Então, o que eu faço? Daqui, a gente, né, adulto, muito mais fácil, né? Então, eu jogava, e jogava, e jogava, e jogava. E ele visualizou isso, entendeu? Então, o que que ele fazia? Ele pegava um brinquedo aqui e jogava lá. Tipo assim, entende? Uhum. Para ele, ele aprendeu aquilo, tá? Outra coisa, pode ser, né, realmente o aprendizado, tipo, em algum momento alguém bateu nele, tipo, ou na mão, tipo, não pode, né? Ou, né, também pode ser uma forma de ele se expressar normal, ele não precisa nem ter visto em lugar nenhum também, tá? Então, assim, ele não sabe o que ele tá fazendo, entende? Ele não sabe que o bater é uma agressão. Ele não sabe que o choro irrita a mãe. Na Uhum. verdade, ele só está querendo chamar a sua atenção de alguma maneira. Então, presta atenção como está você em relação à sua conexão com ele. Como que você está com você também. Tipo, eu tô frustrada, porque agora eu tô de quarentena, tive que parar de trabalhar, tô tendo que me reinventar, sei lá, ferrou, meu marido tá numa situação difícil, vamos passar por uma situação assim, assim, assim. A criança, ela sente tudo. Então, ela é um reflexo do nosso sentimento, de verdade. Então, presta atenção, o que mudou no seu lar desde que ele começou a ter esse comportamento, tá? Eu vou baixando aqui que deve ter mais.
Estou na dúvida de início, tiro só de dia quando dormir, coloca. É, vamos falar um pouquinho sobre Fala aí, isso? amiga. Vai. Então vamos lá, gente. Então, como a gente está falando, o primeiro passo, é você estar pronta. Você está tranquila, você pensar, pelo menos, começar a querer pensar em outra forma, né? De ensinar a sua criança uma outra forma, mesmo que você não vise o desfraude. E ter informação. Por isso que a gente tem o nosso grupo de desfraude, que a gente tem muito conteúdo lá, tem vídeo da Entra Dai no ensinando grupo, meninas. Se vocês não toque. estão ainda, entram lá. Isso. Tem um documento que eu escrevi com passo a passo que a gente vai seguir, então assim, tá super completo. Tem as mensagens que a gente foi mandando no meio, que eu consegui salvar a maioria, as mais importantes. Então, assim, tá mastigadinho, tudo entregue lá para vocês. A única coisa que vocês têm que fazer é ir lá, ler e estudar. Porque se você estudar e aplicar o que a gente está falando, você Dá vai certo. ter sucesso. Mesmo que seja um passo de cada vez, mesmo que seja de forma lenta. Gente, não é para não, a ideia aqui não é ter pressa. Cada um vai num passo, cada um vai numa velocidade. Cada criança é uma, cada criança está em um estágio de aprendizagem, cada criança tem um tipo de temperamento, um tipo de personalidade. Você, como mãe, cada uma tem uma personalidade também, tem um temperamento, tem um jeito. Então, assim, cada um tem o seu tempo. Então, não tenha pressa. Foque, em se conectar, como a gente está falando, estar você segura, você confiante, você sabendo o que fazer e aí você vai dando passos devagar conforme você consegue aguentar, conforme é tranquilo para você. Então, não, aqui a gente não quer que você pegue e tire a fralda de uma vez. Lembra que a gente estava falando sobre o processo de aprendizagem. Então, assim, para criança é muito complicado você tirar algo que ela sempre aprendeu, sempre fez de uma vez. Então, a ideia aqui é a gente começar a dar passos no aprendizado da criança, como eu falei lá no início. Então, o primeiro passo é a gente se preparar, a gente está segura, a gente sabe o que fazer. Segundo, a gente pode começar a oferecer o piniquinho no momento de acordar. Gente, esse é o momento mais fácil de você conseguir um xixi. Mesmo que você esteja de fralda, não queira nem observar seu filho, não queira nada. Só de você oferecer o pinico na hora que acordar, você vai conseguir pegar um xixi, gente. Não tem como. Todo ser humano, todo mamífero, quando acorda, ele vai e faz xixi. Então, o seu filho acordou, você vai lá e oferece o pinico para ele. Porque normalmente ele tá acordando, tá meio grogue ainda, eles costumam aceitar com mais tranquilidade você oferecer o piniquinho. Pode, de repente, estar no quarto, um piniquinho, se você não quiser ir até o banheiro. E vai lá, filho, acordou, vem cá, vamos fazer um xixizinho. Você tira tranquilo, fala, vou colocar você sentado. Você pode estar tranquilo ali. Senta aqui, filho, faz xixi. Ou, de repente, você vai, leva ele no banheiro, você senta no vaso e você faz xixi. E coloca ele casualmente sentado no pinico. Ó, senta aqui no piniquinho, vamos fazer um xixi. Sem forçar, tranquilo. E assim, você pode começar só com isso daí. Se você não quiser fazer mais nada, não tem tempo, não quer lidar com isso agora, faz só isso. Você já tem que ir lá levar seu filho provavelmente no banheiro, escovar o cabelo, escovar o dente, arrumar o cabelo, trocar o pijama, já oferece o perigo junto nessa rotina de acordar, né? Então, você vai ver que vai ser muito mais tranquilo para você, mesmo que você decida realizar um desfraude mais para frente, se você pegar esse aprendizado. Então, esse é o momento mais tranquilo, tá? Quem tá aí disposta, tá com tempo, pode tá com tempo assim, né? Tá com a criança ali, né? Pode estar observando ela, pode estar ali com ela, brincando, fazendo as coisas da casa, mas em conexão com aquela criança, a gente pode começar a fazer momentos de observação sem fralda. Então, no início, eu recomendo, gente, de 30 minutos a 2 horas por dia, no momento, no máximo, tá? Porque a gente precisa ver como que vai ser a reação dessa criança a ficar sem fralda, a fazer um xixi fora da fralda. Tem criança que surta, então a gente precisa ter tranquilidade nesse processo. Então, deixa um pouquinho de tempo e vê se você percebe uma dancinha que ela faz antes de fazer xixi, se ela segura no pipizinho de repente, ou segura na periquitinha, ou de um jeito ela fica incomodada, sei lá. Se você percebe que ela dá algum indício de que ela precisa fazer xixi antes de que ela faça. E aí no início você pode fazer alguns dias só observando, sem precisar nem mexer, só observa. E aí você pode conversar com essa criança, né? Fez o xixizinho sem calcinha, normalmente, gente, sem calcinha, peladinho mesmo. Eu sei que tá frio, então eu postei no meu perfil uma meia calça cortada. Você pode cortar meia calça, você pode cortar a calça, você pode usar meia alta, pode ser aquelas meionas de futebol do pai que você puxa até a coxa da criança. Dá um jeito de acender, mas para você conseguir ver, né? E a criança ter uma consciência corporal maior. Não dá, não tem jeito, tudo bem, deixa de calça ou põe uma calcinha, porque ela vai ter a consciência corporal melhor. Pode ser com uma fraldinha de pano também dentro da calcinha, de repente, algo assim. Não precisa fazer xixi pelos cantos e molhar a casa, né? Mas só dela sentir essa sensação de molhado já vai E trazer.
Oral. Exatamente. E todos esses detalhes que a Lu tá falando estão lá no grupo, tá? Tem o passo a passo, tem os vídeos, tem tudo, tá? Isso. Olha lá, Lu. Então é isso. Você pode começar só observando para você perceber se existe algum sinal na sua criança e para sua criança começar a adquirir uma consciência e você pode conversar com ela na hora. Ela fez xixi, você fala: "Olha, filho, você fez xixi, esse é o seu xixi, ele sai de você, bababá. Vamos lá". Aí você vai e troca a calça. "Vamos lá trocar essa calça". Aí a gente pode levar ele pro banheiro nessa hora. E aí, de repente, se ele quiser, você pode pôr ele sentadinho, ver se tem mais um xixizinho, porque normalmente quando eles fazem xixi na calça ou na fralda, eles não fazem inteiro. Então a gente pode oferecer, mesmo depois que ele fez xixi, oferecer o piniquinho se você sentir ali. E pelo menos leva pro banheiro, que aí ele já começa a cair a ficha dele, né? Mesmo que você espere ele terminar de fazer o xixi e converse com ele, né? E aí vai lá no banheiro, troca a calça dele, ajuda ele, te ajudar a colocar a calça, põe uma calça seca, comunica com ele, gente. Vocês têm que comunicar, ó, gente, filho, isso aqui, essa calça tá molhada, você fez xixi, vamos pôr uma calça seca, bababá. Enfim, e você pode conversar com ele, ó, vou te deixar sem fralda, a gente tá aprendendo, vamos conhecer o seu xixi, a gente nunca viu o seu xixi, estamos aprendendo uma nova forma, vamos ver como que é, entendeu? E com tranquilidade para sua criança, é um processo de aprendizagem para os dois. Então, você pode começar assim. E aí, lá depois, eu conto pra você. Lá no documento tá tudo explicadinho. Mas depois de um dia que você já se conheceu ele um pouquinho, ele já se conheceu, você pode começar a fazer o transporte pro banheiro. Então, toda vez que ele começa a fazer xixi, por isso que é a importância de estar peladinha, porque você consegue ver na hora. Quando começou a fazer o xixi, a gente quer tentar terminar esse xixi no pinico. Então, a ideia é a gente viu o xixi, a gente vai falar, calma, filho, né? Ou tem várias formas aqui, né? Vou dar uma sugestão. Calma, filho, você pode pegar ele mesmo e falar assim: vamos lá fazer esse xixi no pinico, né? Vou te ajudar a colocar seu xixi no pinico. Calma, fala só calma, espera, e leva pro pinico. Ou com o tempo vocês podem criar uma musiquinha para ir pro banheiro, tipo, corre, 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 algo assim. E vocês podem correr pro banheiro, né? Uma música gatilho, para ele já entender que tem que ir pro banheiro. Então, existem várias formas, mas a ideia é que começou a fazer xixi, a gente de forma calma, leve ele tranquilamente, mas imediatamente para o banheiro. E aí senta ele lá no piniquinho e fala: faz xixi, filho. Vamos terminar o seu xixi. Tudo bem se ele não fizer, tudo bem se ele não terminar o xixi no pinico, não tem problema. A ideia é ele começar a entender esse movimento para o banheiro. Então, ele vai entender no cérebrozinho dele, aos poucos, que ele começa a fazer xixi, e aí quando ele sente a bexiga cheia, e aí ele começa a fazer xixi, e aí esse xixi vai para o pinico. Então, é com esse movimento que ele começa a entender o processo de ir até o banheiro. Então não adianta você falar para sua criança que o xixi é no pinico e que ele deve fazer o xixi lá. Você precisa fazer esse transporte físico até o pinico para que ela entenda. Só falar não adianta, tem que ser fisicamente. E é isso tudo, gente, com tranquilidade. E esses passos a gente vai dando conforme a gente vai sentindo que tá tranquilo, conforme vai evoluindo, a gente Vai pode dando aumentar aos evolução, né? poucos o tempo sem fralda. Oferecer o pinico nos momentos chaves, então, ao acordar, quando tira da cadeirinha, quando tira do cadeirão, quando tira do carrinho, quando tira do sling, ou antes de colocar, né? Começa a criar uma rotina. Então, vai almoçar, vai jantar, vai comer, vai lavar a mão, né? Então já aproveita, faz um xixi, oferece uma oportunidade para ele fazer xixi, lava a mão e vai comer. E aí você vai criando rotina, isso vira parte normal da rotina. Vai sair de carro, vamos fazer um xixi antes, né? Mas uma criança que ela ainda não tá nesse processo, não entende direito fazer xixi ainda no pinico, não adianta você oferecer quando ela não quer, né? Então ofereça ao acordar e às vezes, quando você tirar do carro, quando tirar do cadeirão, que aí é mais certeza que vai ter um xixi para você pegar. Com certeza. Ó, tudo isso que a Lu tá falando, gente, vocês devem estar ouvindo gritar aqui, tá gritando aqui atrás. Tudo isso que a Lu tá falando, tem um passo a passo, né, lá no nosso grupo. Eu acabei de colocar aqui. O link tá tanto na minha bio quanto na bio da Lu. Pode entrar, tem todo o conteúdo lá, exatamente o passo a passo. O que ela tá falando aqui, ó, é uma pincelada mesmo, tá? Vai começar já colocando a calça no que nem eu fiz aí, que vai dar ruim. Uhum. Mas segue lá que tá tudo bonitinho, explicadinho. O que a Lu tá trazendo pra gente? Um novo aprendizado para o seu filho, certo? Então, o que que é esse novo aprendizado? E nas nossas lives eu sempre falo para a mamãe entender o que por que que a gente fala, né? Ah, existe um momento certo para desfraldar, existe isso, existe aquilo, né? Então, eu vou explicar para vocês como que é isso real. O que a Lu trouxe é a técnica.
Agora, como isso acontece na cabecinha do bebê, tá? O que que acontece? Imagina você com o seu carro, certo? Você sempre faz um caminho para ir para casa da sua mãe, para ir no supermercado, para ir para lugares que você sempre vai. Pensa comigo. Você sempre faz um caminho. Concorda comigo que quando você pega carona com alguém e essa pessoa troca o caminho, não dá um certo desespero? Você fica assim, nossa, esse caminho é ruim, amiga. Ai, não, esse caminho aqui é diferente. Tô acostumada com outro. Ou então você mesmo, né? Se dá conta de tipo assim, tá, ela tá indo pro mesmo lugar, mas tá, ela pegou um caminho diferente, né? Mas você se liga no que tá acontecendo, certo? O que que é isso, gente? Vamos falar isso na HE, no desfraldo. Ele sempre fez o xixi e o cocô na fralda, certo? Então, de repente, ele sai disso para uma coisa nova. Isso faz a gente pensar. Por quê? Quando nós somos condicionados a fazer algo sempre do mesmo jeito e a gente já não pensa mais para reagir, por exemplo, você não pensa mais para ir no supermercado pelo caminho que você vai. Você vai naturalmente, vou ao supermercado. Entra no carro, você liga o carro, põe o pé lá dentro, né? Fecha, vai e nem lembra mais. Você só se dá conta quando você chegou no supermercado, né? Fala onde eu vou parar o carro. Porque você não fica mais, eu vou virar à direita, vou virar à esquerda, né? Você não pensa mais. É o seu piloto automático, certo? Então, pensa comigo, o piloto automático do seu filho hoje é fazer o cocô e o xixi na fralda. Simples. Então, ele não pensa para fazer o que ele faz. Sai naturalmente, né? Sim. E aí, o que que acontece? O que a gente está trazendo hoje para ele é um novo aprendizado, que vai fazer ele pensar no que ele está fazendo, entende? Então, tá, eu tenho um caminho que eu já tirei todos os matinhos e eu ando nele todos os dias. E agora a HN vai ser, a higiene natural, vai ser um novo caminho. E o que que a mamãe está fazendo? A mamãe está lá tirando os matinhos. Então, como que a mamãe vai tirar esses matinhos para ele começar a andar nesse segundo caminho diferente e ele não pensar mais? Ele começar a reagir como um piloto automático também, como o primeiro ali, certo? Então, o que que a mamãe vai fazer? A mamãe vai e tira o matinho do dia. O que que a mamãe faz? A criança acordou, como a Lu disse, aí ela vai, tira a fralda, né, noturna lá, e põe lá no pinico. Pega um xixi. Beleza, ó, já tirei um matinho. Já dá pra andar a pé. Entendeu? Então, beleza. Daí, vamos antes da soneca, antes do jantar, antes do almoço. Entende? Então, assim, o passo a passo que a gente fala para a gente tirar uma fralda de uma criança não é assim, eu vou tirar e simplesmente acabou. Eu estou criando um novo caminho neural. Esse novo caminho neural, gente, é desse jeito. É devagar e sempre. Na persistência, na rotina, no dia a dia, entende? Então, quando a gente faz isso, se a criança tem 6 meses, né? Como eu contei para vocês, o Francisco ele fazia cocô, vocês viram, tem vídeo. Quem não viu, olha lá na minha bio, lá no meu Instagram, no meu feed, que tem vários vídeos lá de quando eu conheci a Lu, de como que eu ensinei ele a usar o banheiro, como que a Lu me orientou, tá? Isso já vem lá de trás. Então, por que que ele começou a pedir? Porque desde pititico, teve uma mamãe que falou que, eu tô gravidinha ainda, né? Também tô. E quando nascer eu quero fazer HN. Ó, que legal. Então, o que que eu fazia com o Francisco? Gente, eu só tinha ele, eu não trabalhava. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ficar com ele, né? Então, quando ele acordava às 6 da manhã, porque ele super manteve a rotina da minha barriga, né? Então, às 6 da manhã ele acordava com, sei lá, dias, né? E aí eu via que eu dava mamar para ele e ele começava já a soltar uns punzinhos, né? O que que eu fazia? Eu sentava ele assim, ó, na minha perna. E ele terminava de fazer o cocô. Cara, foi assim. Com 6 meses, eu percebi que eu poderia colocar ele na privada. Ele estava começando a sentar. Então, imagina, esse caminho neural para o Francisco, ele foi criado mais cedo, entende? Foi apresentado para ele uma condição também, né, diferente. Pode ser tanto na fralda quanto eu posso também no vaso. A ideia é essa, gente. É ele ter dois aprendizados. Por isso que quando o bebê começa a fazer xixi, principalmente menino, né? A mãe fala assim: vamos fazer lá no matinho, né? Ou seja, tá criando um caminho neural
de eu ia falar ilusão, lúdico, Exato. lúdico para criança, entende? Uhum. Então a ideia é essa, é de criar um novo caminho neural. Só isso, entende? Isso tudo tá lá no passo a passo no nosso grupo. É isso que vocês precisam entender. Esse primeiro passo, né, depois do que a gente já conversou, do que é que você precisava saber, né, antes de começar qualquer coisa, que é da mamãe ter o autoconhecimento dela, da força dela, né, de tranquilizar e saber que tudo está fora das expectativas dela, né? Então aí a gente começa o passo que está lá no nosso grupo, que é de observação e de consciência corporal do bebê. Então, essa consciência corporal do bebê e a nossa observação vai vir, né, mostrando lá o primeiro passo de como a mamãe está preparada, se eu tenho tempo para isso, sabe? Se eu estou disposta para isso. Ah, eu estou no momento que de repente eu posso me desligar do que está acontecendo no externo e me conectar aqui, sabe? Foi o que aconteceu comigo, gente. Vou trazer o meu exemplo, tá? Eu voltei a trabalhar, fiz uma puta transição de carreira. Eu estava com a agenda lotada presencial, que é o que eu gosto, né, de fazer os atendimentos na hipnose clínica presencial, né, amigo? Tava com espaço, atendendo, tava tudo gostoso. De repente, eu tive que parar tudo, né? E aí, como todo mundo, gente, eu também surtei. Eu também pensei, poxa vida, quando que eu vou voltar de novo, né? Agora eu vou ser mãe de novo, vou ter a quarentena de novo, eu vou ter que parar de novo. Não vai dar, né, assim, para terceirizar o trabalho de ser mãe, né, gente? Então, o que que eu fiz? Eu olhei a situação, falei, quer saber, gente, ó, externo, vai para lá, depois eu resolvo, né? E agora vamos olhar aqui dentro. Então, eu parei tudo e tô sendo mãe de novo. E é exatamente isso que a Lu estava falando. Quando eu percebo, né? A Lu disse, quando eu percebo que eu tenho demanda, que eu tenho trabalho para entregar, a Lu faz consultoria, faz mentoria, faz os cursos online. E aí, imagina, gente, tem momentos que a gente olha a criança, não para de chorar, e é a gente e tal. Meu, a gente tem que parar, respirar e olhar para ela, porque tem alguma coisa de errado, sim, sabe? E passa rápido, exatamente isso que a gente está falando. Então, peraí, eu que estou acelerada, entende? Eu estou deixando a criança desse jeito. Exato. Então, foi nesse processo, né, da quarentena aí, que a gente resolveu trazer esse projeto. E daí eu entrei com a Lu, com esse autoconhecimento da mamãe. Ela falou para mim da dificuldade que as mamães têm realmente de continuar o processo, né? E eu tenho outras amigas também que trabalham com outras coisas para bebê. Um exemplo mesmo é o sono da criança. Por que que é? Toda mãe desiste de ensinar o filho a aprender a dormir sozinho, sabe assim? Por que que a mãe desiste? Primeiro porque vê lá o passo a passo, né? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Tá, mas por que que eu vou fazer isso? Se o meu filho chorar, eu mesma. Por que que... Uhum. Por isso, gente, eu fui estudar, entende? Uhum. Porque eu olhava aquilo e eu não entendia por que que eu estava fazendo aquilo. Eu Exato. falava, por que que eu vou fazer isso se ele vai chorar? Uhum. Ah, não, mas é normal ele chorar, as consultoras falavam. Eu olhava, não, não quero que ele chore, entendeu? Então, assim, eu preciso aprender o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso, entende? Então, o projeto meu e da Lu veio exatamente isso, né? Uhum. Nesse sentido, de assim, você vai entender o que você está fazendo, mamãe. O que eu acabei de ensinar para vocês, do processo mesmo de aprendizado da criança. A gente está criando um novo caminho neural, a gente não está desfraudando. Por isso que não tem essa de, vai traumatizar, não é o momento. Será que são sinais que ela quer sair da fralda? Os Uhum. sinais para tirar a fralda da criança, mamãe, é você que tem que dar. Você quer ter a demanda de criar um novo aprendizado para o seu filho? Dá trabalho, é desafiador. Tem que ter persistência, consistência no que você está fazendo, porque um novo aprendizado, para ele se tornar um piloto automático, como já é o primeiro, tem demanda, entende? Então, quanto eu estou disposta? Pensa nisso, né, Lu? Exato.
Gente, mas eu pensei que pra mim é tão mais fácil aprender a ensinar a criança do banheiro do que limpar a fralda, sabe? Tem que Nossa, lidar com com essa demanda certeza. de fralda e lidar com uma criança irritada, porque uma criança que fica de fralda, ela não consegue fazer xixi direito e ela não consegue fazer cocô direito. Então, ela é já uma criança mais irritadiça, uma criança mais inquieta e uma criança que falta a autonomia dela. Porque, gente, se a gente vivesse em tribos, em comunidades que é normal já usar o banheiro desde cedo, a criança, quando ela começa a engatinhar, ela já seria independente. Então, ela já iria pro cantinho, já estaria lá fora engatinhando, iria pro cantinho e faria o cocô dela. Agora que não, né? A gente tá numa sociedade moderna, tem fralda, que tem roupa, que tem banheiro, assento, então é mais demorado. Só que então a sua criança ela quer autonomia, ela precisa de autonomia e ela precisa de controle sobre o xixi e o cocô dela. E a forma que a gente tem de honrar essa necessidade de independência dela, essa necessidade de autonomia, é fornecer o aprendizado para que ela possa lidar com isso sozinha. Porque com a fralda ela não pode lidar sozinha. Você tem que ir lá pôr a fralda, você tem que limpar ela, você tem que trocar a fralda. Então, ela não tem controle. O que ela faz? Ela vai tentar ter controle se escondendo no cantinho, fazendo cocô sozinha, escondidinha e tal. Essa é a forma que ela tem de ter controle. Mas quando a gente É. permite que ela aprenda de uma nova forma, ela pode ter o controle e a autonomia de ir começar a lidar com as excreções dela de forma independente. Então, a gente tem que ver como é bonito a gente ensinar para sua criança, para nossa criança usar o banheiro, como é uma oportunidade que a gente dá para ela aprender. E, gente, entenda que quando a criança ela entende usar o banheiro e ela é desfraldada, quando ela aprende, né? Quando ela tá livre, o cérebro dela tá livre para aprender outras coisas. Ela já passou por isso já é normal para ela, já não precisa mais se preocupar com isso, não precisa lidar com isso, não tem essa questão de fraude, então ela tá livre para aprender. Então é uma puta oportunidade que a gente dá para nossa criança quando a gente ensina ela a aprender a usar o banheiro. Então, gente, Gente, é muito exato, tem mais que estar rápido. pronta, mas você precisa ficar pronta, digamos É, assim. Você precisa entender exatamente. a É muito mais importância disso. rápido. É muito mais rápido do que a gente imagina. É muito mais fácil do que a gente imagina. Mas é o que a Lu está falando e é o que eu trouxe para vocês também. Você está preparada, a coisa flui, sabe? Agora, ficar nessa expectativa de, nossa, eu preciso tirar. Ah, essa criança vai. Não, Ah, não quero mais xixi em casa. Ah, não quero mais saber. Meu, não vai rolar. Põe a fralda na criança e tudo bem. Não tem problema também, entendeu? Vai, né, da é, sua demanda aí. E a Ju exato. perguntou se, para isso que eu falei, até manias das crianças também, né, tem a ver. Tem tudo a ver, Ju. Na verdade, eles aprendem por repetição. É, Entende? Tudo. Por isso que é legal essa oportunidade, né? Por isso que a gente fala, poxa, vamos usar a quarentena. E assim, eu trago para vocês, mamães, se a gente sair dessa quarentena com nenhuma habilidade nova, nenhum conhecimento novo, cara, não valeu de nada, entendeu? Então, assim, aproveita essa quarentena para conhecer algo novo, para se identificar com a sua criança de novo, como se ele fosse um bebezinho que acabou de sair da sua barriga, sabe? Se conecta, porque você vai ver como fica simples o aprendizado entre vocês. Ó, agora o pessoal tá animado, vamos ver. O daí Lucas nossa live vai vai. acabar em 2 minutos. 2 minutos? Você quer abrir no É, meu, amiga? Eu abro lá e se pode salva ser. aí. Tá, Depois a beleza. gente. Você me avisa, daí a gente fecha, tá? Abri Vamos ler agora no essa seu. pergunta aqui. Ah, É, pode ser. tá. Ó, vamos ler só essa pergunta, a gente fecha aqui, meninas, e a gente abre de novo lá no meu Insta, tá? Ó, o Lucas está com 2 anos e ainda não fiz o desmame, não aguenta o choro. Então a questão é realmente a mãe que tem que estar preparada. A Val é minha amiga lá de Mojimirim. Sim, amiga, tudo depende da gente. Por isso que as mamães perguntam para mim, ai, como que você fez? E como que você fez o desmame noturno? Como que você fez o desmame normal todo, né? Como que você fez isso? Como que você fez? E eu falo que eu nem sei explicar como eu fiz, né? Porque eu estava preparada. Por isso que eu fiz tudo num processo, né? Assim, tranquilo, longe um do outro, Uhum. né? Mas aí a gente vai falar disso, então, lá na outra. Vamos Vou fechar aqui, encerrar então, Lu? aqui então, Senão para não conseguir. grava, né, gente? É, Ó, vai lá no beijo. meu. Vou dois lá minutos, nadar, eu vou abrir hein? lá. Nadar. Beijo.